A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor. Hoje nós vamos abrir o nosso livro sagrado em 2 Crônicas, capítulo 13, e nós vamos ler apenas um versículo 5. Amém? Diz assim: será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, prometeu mediante uma aliança de sal dar para sempre o reino de Israel a Davi e seus filhos? Amém? Somente esse versículo, meus queridos. Eu quero trazer essa mensagem que tem como título O Perfil de um Guerreiro de Deus. Amém? Meus queridos, ser chamado e escolhido por Deus é um dos mais altos privilégios que alguém pode ter. Tanto neste mundo quanto no que está previsto de vir. Amém? É uma posição, na verdade é uma posição aonde o desejo é de muitos, mas só Deus o escolhe. Aquele a quem Deus aponta o dedo é respeitado até pelos anjos do Senhor, meu querido, e liberto de qualquer tentação pelos demônios, pelos inimigos. Você que é um filho, que é uma filha de Deus, nem imagina, viu? Nem imagina o poder que você possui, que eu e você possuímos, Na verdade, esses poderes que nós possuímos está muito além da nossa compreensão. Amados, nós acabamos de ler um texto. Esse texto ele fala do reinado de Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, norte de Israel. Após a divisão, Deus ele prometeu dar a Jeroboão as 10 tribos do norte de Israel a ele. Mas Jeroboão falhou. Falhou em desobediência, estabelecendo altos lugares de adoração. Nós sabemos que a idolatria, em qualquer forma, a idolatria é pecado. E nessa mensagem deste texto, nós vamos aprender a nos corrigir. Nós vamos aprender com o erro de Jeroboão. E não deixar que os erros de Jeroboão sobrecaia em nossas vidas. Hein? Pretendo dividir em 2 pontos essa mensagem. O primeiro ponto diz assim: o verdadeiro guerreiro é honrado. Em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30, vamos abrir aqui o nosso texto e ler. Diz assim, 2:30, diz: portanto eu, o Senhor, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram
e desprezarei aqueles que me desprezam. É um texto que começa muito bem, né? Mas ele termina com uma mensagem bem severa a respeito daqueles que não querem honrar o Senhor. Amados, se você prestar atenção na palavra desse texto, é como se o autor, né, Samuel, estivesse falando da seguinte forma: foi Deus que me disse que honrar aqueles que o honram, né? Mas na metade, para o final do texto, Deus diz que isso não vai continuar. Na verdade, Ele está dizendo isso. Na minha reflexão, cheguei a uma conclusão que não importa, meus queridos, não importa a atividade que eu e você faça. O que não podemos, né, é se envolver em pecado algum. É necessário, meus queridos, que haja, que em cada um de nós, né, faça uma vontade divina, né? É necessário que cada um de nós faça a vontade divina. Podemos observar no final do texto, no finalzinho do texto, né, a conclusão aqui de Deus, aonde o Senhor diz: pois respeitarei os que me respeitam, na verdade, né? Mas desprezarei os que desprezam. Meus queridos, já está mais do que na hora da humanidade analisar a sua maneira de agir na presença de Deus. Nós lemos o texto e nós vimos a oportunidade que Jeroboão teve e a maior burrada que ele deu. Se você ler todo esse texto de 2 Crônica 13, todo esse capítulo, né, você vai ver os erros que Jeroboão cometeu. Meus queridos, alguns, né, filhos e filhas de Deus acham que o seu chamado é apenas um chamado para preencher e compor o ministério. Meu querido irmão, minha querida irmã, se vocês estão pensando dessa maneira, estão desqualificando o chamado de vocês. Assim como esse homem aqui do texto, um dia ele recebeu também um chamado, mas ele não deu valor. Nós temos, meu querido, sempre que lembrar a seguinte frase: serão honrados aqueles que me honram a Deus. Essa frase é que nós temos sempre que lembrar. Serão honrados aqueles que honrarem a Deus. Se nós procedermos dessa forma, nós veremos que nós vamos agradar a Deus. Meus queridos irmãos, todas as pessoas devem perceber que você é honrado pelo Senhor. As pessoas precisam perceber isso na gente. Precisam perceber em mim, precisam perceber em vocês. Mas por quê? Né? Quando você desenvolve bem, que é justamente o oposto do que Jeroboão fez, ele não desenvolveu bem, né, o trabalho de Deus, as suas atitudes vai provocar o desejo imenso de se entregar a Deus também. Olha, as pessoas, quando verem as suas
as nossas atitudes, elas vão sentir um desejo também, né, de se entregar a Deus. Isso aí é que faz uma grande diferença. A diferença do modelo do rei Jeroboão para um novo modelo que Deus quer proporcionar na nossa vida, né? Um modelo de um homem honrado pelas coisas do Senhor. O segundo ponto dessa mensagem tem como subtítulo, diz assim: o verdadeiro guerreiro tem a autoridade do Pai. Olha, você como um escolhido, né? Eu e você como escolhido, nós devemos não ter, na verdade, nenhuma dúvida, tá? Se algum caso, por exemplo, for necessário usar a sua autoridade, a nossa autoridade, pode ter certeza que essa nossa autoridade, ela vai funcionar. Lembre-se que a sua vocação, ela foi dada pelo Criador, né? E funciona para sempre. Hoje, você é um homem de muita sabedoria. Eu não sei se você já prestou atenção, você mulher, você homem, que é dedicado às coisas de Deus, hoje você é uma pessoa de muita sabedoria. Foi Deus quem concedeu, na verdade, para você essa sabedoria. E onde eu pretendo chegar e lhe explicar que é de grande interesse para Deus que nós adquiramos a sabedoria. Porque a nossa sabedoria, ela está relacionada com tudo o que importa ao reino de Deus. É como eu poderia te falar, Deus ele não quer pessoas que não tenham um certo conhecimento. Deus ele quer fazer de você um homem sábio, né? Para quê? Para trabalhar no reino dele, né? Para que, meu amigo, minha amiga, hoje nós somos, na verdade, um agente do céu. É isso que nós somos hoje. Se você se prepare, né? Você se prepare, esteja, na verdade, preparado para grandes obras que irão surgir na sua frente. Na verdade, a aplicação dessa pequena mensagem em nossa vida é que Deus entregou a cada um de nós uma participação eterna em seu santo ministério, né? Eu estou me referindo ao santo ministério de Deus, né? Na qual nós também temos participação. Deus, ele quer que nós participemos junto com Ele, né? E qual é a nossa postura mediante tudo isso, né? Precisamos exercer com autoridade, precisamos exercer com firmeza, né? E confiança tudo o que Deus tem nos entregado. Amém? Meus queridos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez trazer uma pequena reflexão aos meus amigos, às minhas amigas, né? E até o próximo vídeo.